Já levamos um ano de pandemia. E o que nós temos aprendido sobre o novo coronavírus? Será que essas medidas de restrição e proteção ajudaram realmente a controlar a doença? Sou o Dr. Edson Denis, pai de 5, médico pediatra, e nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre esses aspectos. Definitivamente, 2020 foi um ano difícil e duro para muita gente. Perda de familiares, familiares doentes, amigos, conhecidos e grandes personalidades que se foram no ano de 2020 devido ao novo coronavírus. Praticamente no início do ano de 2020 estávamos recebendo este vírus aqui na América Latina e já em março estávamos realizando o primeiro lockdown, o primeiro fechamento, o primeiro controle para evitar a disseminação do vírus. Mas o que nós temos aprendido dele nesse ano todo? A gente sabe que é um vírus que se transmite principalmente através da fala, porque com a fala nós vamos eliminando partículas de saliva pequenininhas e essas gotículas de saliva, que são chamadas de gotículas de Fluger, elas carregam o vírus, né? Essas gotinhas contêm o vírus e praticamente na fala, na conversa ou até inclusive na mesma respiração, estamos eliminando os vírus e a pessoa que fica perto de nós tem chance de pegar o vírus e desenvolver a doença. E é ali que viram a maioria das medidas de controle que até hoje vêm sendo preconizadas, como por exemplo o uso de máscara. E no início foi bastante comentado o tema de que se precisava de máscara N95, precisava máscara cirúrgica ou máscara de pano, ou poderia ter sido qualquer tipo de lenço. E surgiu um desabastecimento geral das máscaras cirúrgicas nos hospitais. E ali foi que determinaram que a máscara de pano poderia servir. Se você vê, a moda em 2020 foi a máscara. Máscara que combinava com a roupa, máscara que combinava com o sapato. E todas essas pessoas hoje em dia têm máscaras para diferentes ocasiões. Mas o uso de máscara, em teoria, era para evitar a contaminação de pessoa para pessoa. Mas será que isto realmente aconteceu? Os números mostram que essa curva praticamente só ficou ascendendo. Nos países europeus, onde a epidemia chegou primeiro, antes que na América Latina, e que praticamente foi o nosso exemplo de como o vírus se comportava, a gente viu que, evidentemente, as medidas de restrição, uso de máscaras, álcool gel, ficar em casa, deu certo. Eles conseguiram, de certa forma, chegar no topo da curva e começar a diminuir os casos até um ponto em que os países determinaram que a pandemia estava controlada e foi liberada novamente o comércio, foi liberado novamente o convívio social. E a gente viu nas notícias uma segunda cepa, uma nova cepa que começou a causar muitos problemas por lá, com um aumento de casos muito mais forte que da primeira vez, e foi chamada a segunda onda do coronavírus. Aqui na América Latina, Brasil especificamente, nós não tivemos aquela descida da curva, nós estamos ainda naquela curva, estávamos no topo da curva, querendo iniciar a descida dos casos, mas uma série de eventos como campanha política, aglomerações, liberação de comércios, fizeram com que essa curva não caísse e nós já estamos entrando novamente na segunda onda do coronavírus e os casos a gente vê que estão só aumentando. Mas vamos entender um pouco por que essas medidas foram determinadas. Inicialmente, o uso de máscara, o distanciamento social, o fechamento dos comércios e o lockdown, ficar dentro de casa sem sair, foram medidas, para evitar
a disseminação do vírus, evidentemente, mas não com a intenção de eliminar o vírus, não com a intenção de tirar de circulação o vírus. Essas medidas foram tomadas para os sistemas de saúde se prepararem com aumento de leitos de UTI, aumento de hospitais, aumento de pessoal de saúde, adquisição e funcionamento de equipamentos de ventilação mecânica, treinamento de pessoal, para que na hora que decidissem liberar e os casos começarem a aumentar, o sistema de saúde esteja treinado e esteja capacitado, habilitado para poder receber esse número de casos, esse grande número de casos. E evidentemente foi o que aconteceu. Os sistemas de saúde se prepararam, aumentaram os seus leitos de UTI, aumentaram os seus ventiladores e os casos só foram aumentando. Então fica aquela dúvida, realmente a restrição, o uso de máscara, está mesmo diminuindo essa curva, está mesmo achatando aquela curva, ou simplesmente estamos dilatando o que é inevitável? E eu fico praticamente com a segunda opção. Com medidas ou sem medidas, o número de pessoas que vai terminar com infecção pelo coronavírus se mantém igual. A diferença está o tempo, quão rápido vamos chegar naquele topo da curva, né? E como o nosso sistema vai conseguir lidar com esse tipo de problema. Nós estamos vendo alguns países da América Latina que já estão entrando naquela segunda onda do coronavírus e os seus sistemas de saúde já estão colapsando, já estão indicando que não tem mais leitos de UTI, não tem mais pessoal, o pessoal de saúde está falecendo, está morrendo todos os dias em números incríveis. E, logicamente, isto é um fato que vai trazer maiores problemas em relação ao coronavírus. E aí vem a grande pergunta, a grande questão. Se essas medidas de controle não vão evitar a contaminação, do mesmo jeito as pessoas vão terminar pegando, o que adianta ficar fechados lá em casa? O que adianta utilizar máscara, distanciamento social? E nesse conceito, nesse entendimento, muitas pessoas decidiram afrouxar com aquelas medidas de restrição. E você vê hoje em dia na rua muitas pessoas caminhando sem máscara, ou porque elas já pegaram coronavírus e tiveram sintomas leves e acham que não vão pegar mais, acham que estão imunizadas e começam a sair pela rua sem proteção nenhuma. São essas pessoas que porventura pegam novamente o vírus e realmente terminam com um desenlace fatal. São pessoas que, evidentemente, não tiveram sintomas graves, pegam o coronavírus novamente, só que elas já levam para dentro de casa. Em casa não se cuidam, não se protegem, amizades também, grupos sociais e vão disseminando o vírus. E é por esse motivo que os números de casos ainda estão aumentando. E esse é um ponto muito importante. E aí vem o tema do tratamento, aí vem a questão do tratamento. Beleza, mas por que fazer essas medidas só para evitar o caso grave, aquele caso que vai precisar de UTI? Por que não trabalhar aqui embaixo, no início da doença? E foi ali que surgiram algumas terapêuticas não cientificamente comprovadas, como a hidroxicloroquina, ivermectina, a azitromicina e vitaminas como a vitamina D, o zinco. A gente sabe, por teoria, pelos conceitos, a bula dos medicamentos, a gente sabe como esses medicamentos agem. Sabemos que eles têm uma certa efetividade na replicação viral, quer dizer, eles diminuem a velocidade com que o vírus vai se desenvolver, vai replicar, vai se multiplicar. Não temos uma eficácia comprovada frente ao coronavírus, mas sendo um vírus novo e dado que não temos nenhum outro medicamento ou remédio que seja específico para esse vírus,
O uso desses medicamentos tem sido adotado como rotina em vários centros de saúde, em vários hospitais, vários municípios, com resultados aparentemente favoráveis. Muitos estudos têm sido feitos em base a esses medicamentos, alguns deles mostrando realmente efetividade e outros deles mostrando que os casos realmente ficam muito mais graves, piora a situação do paciente e o paciente termina falecendo. Mas em geral o que tem sido visto no mundo todo é que essas terapêuticas iniciais, iniciar um tratamento precoce, ajudou de certa forma a controlar um pouco, a diminuir também a velocidade com que a gente chega naquela curva, naquele topo daquela curva. Mas, se são medicamentos efetivos, não deveríamos ter mais casos graves de coronavírus, porque mesmo pessoas fazendo este tipo de tratamento estão terminando na UTI e estão falecendo. Então, são medidas que ajudam, sim. E aí vem aquelas outras medidas que estão fora do contexto científico, mas que também têm se mostrado, de certa forma, ajuda no combate a esse tipo de infecção, como o dióxido de cloro, por exemplo, e aí surgiu uma polêmica muito grande ao respeito do dióxido de cloro, a preparação, a formulação e tudo mais. Mas, em geral, terminou de certa forma controlando, diminuindo, e tenho casos de pessoas que, se sentindo mal, com falta de ar, consumiram e de certa forma aliviou e melhorou os sintomas. Não sei se por um efeito placebo, que pode ser o que esteja acontecendo também com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com a ivermectina, pode ser simplesmente um efeito placebo, que é o que os estudos científicos estão mostrando, mas de certa forma a pessoa está se sentindo melhor. Então, do mesmo jeito que o uso da máscara, o mesmo jeito que o distanciamento social, o uso desses medicamentos é válido para poder controlar uma infecção, dado que não temos nesse momento uma arma eficaz contra o coronavírus. E aí entramos em 2021 com a promessa de várias vacinas para controlar a infecção do coronavírus. E nesse sentido, sim, eu posso te falar de todas as terapêuticas que estão sendo utilizadas e que foram utilizadas ao longo desse ano de pandemia, a única que realmente consegue evitar a disseminação do vírus, que evita que uma pessoa tenha os sintomas ou desenvolva a doença, é a vacina. As vacinas, nesse momento, estão se mostrando bastante efetivas no combate ao coronavírus. Pessoas que estão recebendo a vacina, elas têm altos títulos de anticorpos, quer dizer que a sua imunidade é bastante boa frente ao coronavírus e estão evitando que o coronavírus se dissemine. E, principalmente, estão evitando que os casos de coronavírus cheguem a casos graves. Portanto, estamos controlando esse colapso de saúde que poderia vir, diminuindo o número de casos graves, diminuindo o número de internações e, ao mesmo tempo, estamos diminuindo a circulação do vírus. Mas a vacina, a implementação da vacina, não significa que vamos tirar todas as outras medidas que estão sendo adotadas. Não, a gente ainda continua precisando da máscara, ainda continuamos precisando do distanciamento social, ainda precisamos manter e evitar praticamente as aglomerações, porque é ali onde o vírus se dissemina. E mesmo você tendo a vacina, mas você pode terminar sendo um portador assintomático e levando a doença, a infecção para outros lugares. Eu vejo, por exemplo, lugares ao ar livre, onde as pessoas estão, evidentemente, com um distanciamento, né, de 2, 3 metros, mas venta. E no que você vai falando, o vento vai levando aquelas gotículas e elas podem se espalhar em um
uma área muito maior, então a infecção ainda está presente. Mas vamos ver, porque assim como a determinação de uso de máscara e distanciamento social no ano passado, no início de 2020, foi e chegou como uma medida salvadora do coronavírus, e hoje, um ano depois, tem se mostrado e demonstrado que a efetividade foi muito pouca. Assim como chegou também a hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e todos os medicamentos e tratamentos científicos e não científicos como uma esperança para o controle do coronavírus, e um ano depois a gente vê que a efetividade não foi tão boa assim. Chega também essa vacina agora em 2021, trazendo novas esperanças para o combate e o controle do coronavírus, mas só daqui provavelmente a um ano que a gente vai ver realmente se essa medida da vacina foi a medida acertada e realmente conseguiu controlar o novo coronavírus. Isto porque a ciência mostra que existem várias hipóteses, existem várias possibilidades em relação ao vírus para que ele possa mutar e a vacina não chegue a ser mais efetiva contra ele. Portanto, ainda não podemos cantar vitória. Tem em estudos alguns medicamentos que vão matar o vírus que já está no organismo, e tomara que esses medicamentos sim possam ser e entrar no mercado para poder ser utilizados, porque também vai ser mais uma arma no combate ao coronavírus. Em um resumo e um balanço geral para esse 2021, o que a gente tem que fazer e o que a gente espera sobre o novo coronavírus? Primeiro, mantemos o uso de máscaras, mantemos o distanciamento social, porque, embora não evite a contaminação ou a infecção pelo vírus, pelo menos conseguimos diminuir um pouco a curva, damos um pouco mais de tempo para o nosso sistema de saúde e o nosso sistema imunológico melhorar. Segundo, o uso de medicamentos na fase inicial é válido, pode ser utilizado, mas sempre que você tiver um acompanhamento médico e você tem a opção e a escolha, se num centro médico, o médico não quer iniciar o tratamento, você tem uma segunda opção. E do mesmo jeito, se o médico quer entrar com a medicação, mas você não acredita, não tem certeza, você tem uma segunda opção para poder ver esse tema. Não é uma obrigação. E terceiro, o uso da vacina é recomendável, é segura, e tem um vídeo que eu vou fazer justamente falando e comentando sobre essa segurança dessas novas vacinas que estamos tendo para o coronavírus, para você ter um pouco mais de tranquilidade e saber quais podem ser os efeitos dessas vacinas. Mas como quarto ponto, e aqui realmente eu trago um aspecto muito importante em relação ao combate ao coronavírus, e o que ao longo dos anos tem se mostrado efetivo, muito efetivo, é ter um sistema imunológico competente, ter um sistema imunológico que combate vários tipos de doença. Mas para ter um sistema imunológico forte, um sistema imunológico funcionando de forma adequada, você tem que ter uma alimentação boa, tem que consumir bastantes vitaminas, porque as vitaminas fazem parte do sistema imunológico, ajudam no sistema imunológico, vitamina D principalmente, aquelas pessoas que estão fechadas dentro de casa e não tomam sol, tem uma concentração muito baixa de vitamina D no organismo e, logicamente, seu sistema imunológico não funciona de forma adequada. Então, toma sol, pode sair de casa, não em aglomeração, mas sai ali na porta de casa, toma um sol, vai te ajudar. Zinco também é uma vitamina que ajuda bastante no combate a vários tipos de doenças e ajuda no funcionamento geral das células do nosso organismo. Uma boa alimentação, fazer esporte, manter
evitar, na verdade, depressão, porque a depressão faz com que o sistema imunológico caia. Já está demonstrado, por exemplo, que rir à toa, rir sem sentido, aumenta os níveis de defesa do organismo e nosso sistema imunológico fica mais ativo. Então, um sistema imunológico funcionando de forma adequada é o que tem se mostrado ao longo dos anos como a forma mais efetiva para evitar a proliferação de bactérias e vírus no nosso organismo. Mas, até chegar lá, as medidas de controle ainda são válidas, não podemos relaxar e temos que continuar no combate ao coronavírus. Se você chegou até aqui, eu peço para você deixar um like, eu peço para você também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam entender o que aconteceu nesse ano, né? Se as medidas realmente deram certo ou não. E eu peço que se você é uma pessoa que está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações sobre novos vídeos toda vez que eles vão sair ao ar, beleza? Então, agradecido pela sua companhia e deixe seus comentários, faça a sua pergunta aqui. Você acha que essas medidas realmente deram certo ou não? Comenta, eu vou estar respondendo e lendo todos os comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.